Olá, no programa de hoje vamos falar sobre As Cangaceiras Guerreiras do Sertão, espetáculo que fica em cartaz nos dias 6, 7 e 8 de maio no Teatro Santa Isabel. A direção é de Sérgio Modena e o texto do dramaturgo pernambucano radicado em São Paulo, Nilton Moreno. E é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, Nilton. Obrigado. Olá, todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. E então, Nilton, o espetáculo As Cangaceiras Guerreiras do Sertão, ele estreou em 2019 em São Paulo, não é isso? Veio a Isso. pandemia e agora vocês estão vindo para Pernambuco, finalmente chegando em Pernambuco. Queria que você falasse um pouquinho já dessa ansiedade, dessa expectativa de estar trazendo o espetáculo para a sua terra natal. É muito grande, né? Sempre é. Toda vez que a gente volta com um projeto para Recife, né? A ansiedade é grande. E nesse projeto também, porque não sou só eu, o único nordestino e pernambucano na equipe, né? Temos atrizes pernambucanas, Rebeca Jamil, Luciana Lira e outros atores nordestinos. É uma pequena turnê, né, pelo Nordeste. A gente faz Natal, Maceió, João Pessoa e Recife. Tem atores do Rio Grande do Norte, Marco França, enfim. É um reencontro, né, com as nossas Uhum. raízes, nossos começos artísticos. E, nesse caso, também com o nosso material base, né, de trabalho, de pesquisa na obra, que são as mulheres que estiveram no cangaço, né? De Uhum. alguma forma, devolver um pouco do que a gente aprendeu, ou apreendeu, né, para um público do Nordeste. Isso para a gente é muito rico. Vamos falar então já um pouco sobre o enredo do espetáculo, né? Você Tá. tem Serena, né, que ela procura um filho e aí vários outros elementos vão entrando. Conta um pouco para a gente como que se desenrola, né, essa narrativa do espetáculo. Certo. Bom, o espetáculo ele é ficcionalizado, é uma criação, uma liberdade que a gente teve histórica, artística, uma licença poética, mas é embasado em pesquisas sobre as mulheres do cangaço. A gente leu bastante material nesse processo de revisão histórica, né, do lugar da mulher na história do Brasil, né, também tem o lugar da mulher na história do cangaço. E uma coisa que nos marcou muito foi isso, que para muitas delas era um lugar de liberdade no sentido de fugir de um roteiro, né, de fazer uma escolha, enfim, de sair de uma previsibilidade, né, nas suas de luta mesmo, né? Mas para outras era um lugar também ainda de reprodução de um mecanismo de opressão. Então a nossa história ela trafega entre esses dois lugares, né? E tenta mostrar um pouco que mesmo dentro do cangaço elas encontraram algumas reproduções de padrões machistas, patriarcais, enfim, opressores, né? É um pouco isso que sustenta como conceito, sabe, Valdir, o trabalho. Mas o enredo, na verdade, ele começa com essa cangaceira, que é casada com um cangaceiro-chefe, que está feliz da vida, porque a peça começa no dia que Lampião morreu. E na nossa fantasia, ele agora será o rei do sertão, né? Uma vez que Virgulino se foi, que era o grande, né? Ele agora será o rei do sertão. Nesse dia, Serena descobre que o filho que ela achou que ele tinha matado está vivo. E ela vai atrás desse filho. No momento que ela faz essa insurreição, né? Que ela põe esse pé para fora do cercadinho de Taturano, que é esse grande cangaceiro, ela começa a jogar a ideia de liberdade na cabeça de outras mulheres que se veem também em estado de opressão no cangaço, de outras cangaceiras. E aí vai começando a se formar um bando, né? Um nosso bando, né? Um nosso bando ficcional, um bando que a gente poetizou, né? Que são essas mulheres que vão se identificando por questões diferentes, mas próximas, né? De violência, de opressão. E vão formar esse bando, então e vão se colocar em conflito com o bando de Taturana, então ficam no momento que Taturana achou que ia conquistar o sertão, vem um bando de Serena para complicar a vida dele. Então a gente começa com essa chave desse protagonismo, né, de Serena, mas ela vai virando uma peça coral mesmo, sabe, Valdir? As outras mulheres, as outras personagens femininas também participam
dessa narrativa, tem seus momentos solos, tem suas histórias pessoais divididas com o público, sabe? E vira um pequeno exército, assim, sabe? Um mosaico de femininos ali. E os homens também, né? Tanto os homens, porque tanto os homens que aderem a essa questão, quanto que rejeitam, né? Que se opõem, que se interpõem, que conflitam, como diz o cara lá no texto, com as mulheres, como o próprio Taturano. Newton, Então, oi. Não, pode falar. pode concluir então? Tá, Não, depois não, eu... pode falar. Pode falar. Tá certo. Eu queria trazer assim uma coisa que vocês me parece que colocam no espetáculo, que é um certo paralelo entre um momento que é um momento da história e um momento presente, um momento contemporâneo, né? Então assim nós temos cangaceiros, né, entre aspas, espalhados hoje pelo Brasil, um Brasil que deixa vir à tona todos os seus ranços de machismo, de misoginia, né, de opressão, né, de repressão. Ou seja, a gente nunca teve tanto feminicídio como está tendo, por exemplo, né? Que paralelo vocês conseguem estabelecer entre aquela forma de se relacionar com a mulher, e uma mulher que ali nessa narrativa ela começa a se libertar, e esse machismo que impera ainda nos dias de hoje? É muito interessante o que você falou, porque para a gente, e principalmente para as mulheres que estão no projeto, na verdade, eu acho que principalmente para os homens que estão no projeto, era todo dia um aprendizado, sabe? A gente não tinha dimensão de pequenos procedimentos, pequenos comportamentos, palavras, às vezes, que traduzem um pouco ainda desse pensamento machista, sabe? E que, como a gente está lidando com isso, como essa é a questão do trabalho, ela nos dá cada sustos, sabe, de reconhecimento. A gente não está falando nem especificamente assim, né, contando a história de Maria Bonita, que não é isso. Não está preso em 1938, que está ficcionalizando 1938, porque é quando Virgulino morre, né, e nossa história começa, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando sobre as mulheres de hoje. Então, a discussão era muito nesse sentido de entender como que poderia ter um processo libertário, né, transformador dentro desse texto, né? E são essas questões que estão lá ainda. A questão da violência, a violência sobre a posse sobre o corpo da mulher, as fronteiras e limites. Olha, vocês vão até aqui, daqui vocês não passam. Dentro do cangaço vocês têm esses papéis, esses vocês não podem, mas por que não pode esse papel, né? Então, assim, tem alguns questionamentos dessas fronteiras, sabe, dessas prisões, que a gente que está lá dentro de um código do cangaço, né? E aí está representado lá, claro, pela questão dançar o shot, sabe? Dançar é deles, não é delas, enfim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica fazendo essa transposição para cá, né? O que tem acontecido, principalmente nos debates quando eles acontecem, né? Sendo bem honesto com você, é que a gente sente nas mulheres uma identificação, óbvio, né? Elas fazem a passagem, sabe? Sem que a gente explicite, né? Enfim, números ou fatos ou, sei lá, índices que nos remetam a hoje, elas conseguem fazer a passagem de ver o espelhamento, sabe? Nós estamos lá atrás, e lá atrás no mundo fantasioso, né? Porque até onde a gente estudou, nunca houve um bando de mulheres que cresceram. Até onde a gente estudou, né? Porque, enfim, o baú está aberto, tanta coisa acontecendo que eu nem sei mais te dizer qual é a verdadeira história, né? Qual é a nossa verdadeira história, né? Muitas vozes silenciadas, muitas coisas guardadas, mas até onde a gente estudou, nunca houve. Então a gente está numa liberdade poética, mas ela, para discutir um relacionamento, para fazer um espelhamento, discutir o que a nossa, como é que bate na nossa sensibilidade, essas violências contra o feminino, né? Isso, Newton. Uma coisa que é bastante interessante também tem a ver com a linguagem. De repente, a gente vai encontrar um musical, onde a música, ela, obviamente, é muito presente, a dança também é muito presente, e aí isso vai se misturando com
o texto, com a Isso, palavra, né? Então, eu queria que você falasse um isso. pouco sobre esse diálogo entre essas diferentes linguagens e as referências que essa música do Nordeste, que essa dança do Nordeste, que esses elementos que têm uma identificação com o ciclo do cangaço acabam migrando e a gente vai acabar percebendo lá de alguma forma, né, trabalhada artisticamente dentro do espetáculo. Certo. Não, a linguagem do Nordeste, a prosódia, né, as palavras, enfim, tudo isso para a gente foi muito precioso, caro, né, assim, é, de tentar aprender, utilizar e usar como trampolim para recriar outras palavras, né, que esse que é o mais lindo da norma não culta, né, da língua do povo, é a sua possibilidade de recriação, de reinvenção, de liberdade. E então isso com certeza foi um fascínio, né? A gente trabalhar a favor desse rio, sabe? Assim, dessa cachoeira de palavras nordestinas, sabe? Assim, e está na minha memória, está na memória de algumas pessoas envolvidas no projeto, inclusive da Fernanda Maia, que é a autora das canções e da direção musical, que é nascida em São Paulo, mas que a família é paraibana. Então tem isso aqui em São Paulo que é uma loucura. A gente acha que São Paulo é como o mundo todo, né? Como diz Então a gente mexeu um pouquinho, uma geração, duas, tem um nordestino, tem um nortista, enfim, não tem jeito. Então tem sempre, e o caso para ela, inclusive, eu acredito que boa parte do fascínio que ela teve foi até de conversar com essas memórias familiares dela e de viagens para o Nordeste, enfim, de família, de tudo, né? Então eu acho que, e a Érica Rodrigues, que é a coreógrafa, também trabalhou algumas células, né, de dança, de movimento, que tem a ver com a dança dos cangaceiros, enfim, das caminhadas, enfim, ela fez uma pesquisa e a partir daí fez uma apropriação, uma tradução, né, uma tradução cênica. Agora, a ideia do musical é muito interessante, Valdir, porque como a peça ela tem um lugar, vou tentar colocar entre bastante aspas aqui, tá? Mas tem esse lugar do protesto, né? A gente tem uma tradição, né, de grandes musicais brasileiros de resistência, de luta, de protesto, né? De Arena Contra Zumbi, a Gota d'Água, sabe? Eu acho que a gente tem um pouco na nossa cultura teatral, tem um lado que talvez seja mais colorido, né, da revista, não sei o que, de tudo isso, mas tem esse outro lado desse musical que é da nossa cultura teatral, de musical, ou de teatro musicado, não sei te dizer exatamente, mas enfim, que é um texto de luta, né? Que é uma música de luta, que é uma música de levante, que é uma música de indignação, né? Que é uma música de... E eu acho que isso fez muito... Foi uma herança que a gente tentou lidar muito, assim, né? Talvez, no meu caso, como letrista também, talvez até mais do que a música que eles ouviam no cangaço, sei lá, entendeu? Eu não sei. Mas talvez tentar me inspirar de alguma forma, sabe? Desses musicais de contestação. Ou mesmo se você pega até Morte e Vida Severina, que vai para um outro caminho, né? Mas que é de uma denúncia, de um apuro, né? De uma clareza na denúncia social muito grande. Isso. Eu queria até perguntar E de uma depois música sobre desnudante. essas referências, né? Sobre essas referências que vão recaindo sobre todo o processo criativo, né? E aí a Uhum. gente tem com João Cabral, Ortigo de Severino, é musical, né? De repente é cinema, de repente é televisão. Então, e tem uma música muito presente, né? A música de Chico Buarque para as primeiras montagens de Ortigo de Severino são maravilhosas. Mas, enfim, né? Tem muita coisa para a gente conversar e o tempo vai passando, né? A gente faz agora o Então, intervalo, Nilton, e daqui a pouquinho a gente continua. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o Nilton Moreno sobre o espetáculo As Cangaceiras Guerreiras do Sertão, que fica em cartaz nos dias 6, 7 e 8 de maio, no Teatro Santa Isabel. Nilton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas somas, ou sobre essa soma
de competências, de habilidades, de conhecimentos, de percepções, coautorias, né? Talvez essa fosse uma palavra mais interessante para a gente falar sobre isso, em que o ator ele participa do processo criativo, o encenador obviamente, né, de uma forma bastante contundente, e que vai em cima do trabalho do autor, e depois você entra com uma direção musical. Enfim, fala sobre esse casamento, esse cruzamento de tantas linguagens e de tantas colaborações. Achei essa pergunta excelente, Valdir. E essa palavra que você usou mais ainda, porque eu penso em coautoria sempre, né? Eu acho que nesses processos grupais, assim, você é escritora, eu sei que quando a gente está no texto, no leito, assim, escritor de literatura, de prosa, de poesia, a gente está num outro tipo de relação, né? O leitor vai lá descobrir a gente sozinho e tal, e mesmo assim você tem vários interlocutores até o seu livro chegar até ele, né? De uma capa até, né, seu editor, por aí vai. Mas nessas ações coletivas, eu não consigo pensar em outra palavra que não seja coautoria, por isso acho que você foi muito feliz no começo da pergunta. Nesse caso, tem algumas especificidades. Por exemplo, a primeira é que a gente fez uma audição. A gente ganhou o edital do SESI, aqui em São Paulo, para fazer uma estreia lá. A gente fez uma audição, e aí nessa audição eu participei. O diretor, a diretora musical, a diretora de movimento, o produtor, os assistentes de todo mundo. Então, assim, a gente conseguiu entender os atores que teríamos mais à frente. E o texto só foi escrito depois. Então, o texto foi escrito a partir, já sabendo quem ia fazer o quê, quem foi escalado, um pouco sabendo. Algumas atrizes e atores eu conhecia do mundo do teatro, né, daqui e do Nordeste. Então, assim, foi uma costura já sobre, sabe, encomendada, assim. A gente tinha a pesquisa, a gente tinha um argumento, mas a gente não tinha um texto. Então, depois da audição é que a gente construiu o texto. E o texto foi feito em cima dessas personalidades, entendeu? Da minha impressão, principalmente, né? De qualidades, não é qualidades no sentido de valorar, de subjetividade, sabe? De temperamento de ator, sabe? Então, fica um trabalho mais fácil, sim, né? Nesse sentido, né? E muita coisa a gente foi ajustando durante, principalmente nessas discussões sobre... eu vou te dar um exemplo simples, assim, a gente colocava confraria no texto. E as meninas falavam que o termo que elas se sentiam mais à vontade era sororidade. Ou uma outra coisa do jeito. Então a gente ia mudando, sabe? Outra questão que é também muito delicada para os tempos que a gente está, que historicamente os policiais eram chamados de macacos. Isso é histórico, não é uma invenção nossa, não há nada de... enfim, é algo que a gente pescou nas pesquisas, mas a gente não quis usar essa palavra, quis ficar como volante, porque a gente achou que ela tinha um peso que para esse momento não interessava para as discussões todas que estão sendo feitas sobre representatividade, contra preconceito e tal. Então a gente foi discutindo muita coisa, dessas coisas, sabe, bem diferentes assim juntos. E aí a parceria, bom, com a encenação acho fundamental, né? Acho que tudo conversa. Uma luz ajuda um ator a descobrir uma coisa, um ator ajuda o autor ajuda o diretor, e se a gente não tiver essa rede de contaminação, sabe, Valdir? Acho que o trabalho fica menor, não fica ruim, mas fica menor do que ele poderia ficar. E no meu caso, um dos trabalhos mais delicados foi com a Fernanda, né? Porque as músicas também vieram depois. Então tinha um conceito, teve a audição, veio o texto e depois vieram as músicas. E aí tinha toda uma outra construção que era de entender quem pode cantar o quê, que música em que momento, para, enfim. Isso, Milton. Assim, você é um dramaturgo que tem uma infinidade de trabalhos vitoriosos aí, né, com temporadas belíssimas, assim, grande reconhecimento de público e de crítica. A gente poderia citar As Centenárias, Agreste, Memórias da Cana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre existe um fio condutor assim nas tuas narrativas, né? Você acredita que um espetáculo como esse
né, as cangaceiras, tem algum, ou dialoga de alguma forma com Memórias de Acana, dialoga de alguma forma com Agreste, com Maria do Caritó, né? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá ótimo. Outra pergunta excelente, difícil para falar. Mas, assim, tem uma coisa mais clara para mim, que é assim, eu não estou no Nordeste, mas para mim o Nordeste está todo em mim, né? Então, eu me sinto sempre conectado com matéria-prima que é do Nordeste. De alguma forma, por algum recorte, por algum fio, conecta com essa minha memória, sabe? Com esse meu lugar, né? Então, assim, isso me fortalece, isso me faz, né? Enfim, é uma troca que eu acho que não acabou, não vai acabar. Então, isso é muito presente para mim. Agora, tem duas coisas que me interessam muito. Assim, eu sempre tentei trabalhar muito sobre a questão do protagonismo feminino. Para mim, inclusive como diretoras, né? Eu trabalhei muito, eu escolhi trabalhar com muitas mulheres diretoras, né? Na minha história. E eu acho que isso faz parte também dessa questão do protagonismo feminino, colocá-las como protagonistas mesmo, personagens protagonistas. E isso, não sei de onde vem, mas isso é uma questão que me acompanha sempre. Quando eu fecho o olho e abrir, já de alguma forma tem ela tá ali, sabe? Mais presente. E que isso também se divide pela ideia de que eu acho que é uma função de todos nós, escritores, né? Não sei, mas enfim, eu também faço parte dessa família, né? De buscar as vozes de quem não tem os lugares da boca de cena, do protagonismo da cena, né? Assim, dos lugares de tensão social, os lugares que estão mais fora, né? Da obviedade da cena. Então, para mim, por exemplo, o imaginário do homem do interior do Nordeste para mim, de uma potência assustadora, entendeu? Eu acho... por exemplo, para fazer as cangas as centenárias, né, que era a questão das carpinteiras, para mim foi assim estudar como é que um homem do Nordeste pensa sobre a morte, entendeu? É uma filosofia, é uma cosmologia, é um jeito de pensar, de se relacionar com aquilo tudo, né? Então, assim, trazer esses universos, né, para que eles circulem pelo Brasil de alguma forma, né? Eu sei que o nosso teatro está um pouco cambaleiro, entendeu, né? Mas ele circula, né? Ele consegue ainda circular. Então, dividir, sabe, o imaginário de um autor que está no norte, que traz para Pernambuco, que está em Pernambuco, que fala sobre o interior de... Enfim, a gente precisa fazer essas vozes, né? Esses imaginários, essas maneiras de ver o mundo, né? Que não estão na linha de frente, ganharem um pouco a linha de frente de alguma forma, sabe? Então, eu não sei é o que eu poderia te responder assim meio rapidamente, porque É, a mas pergunta está ótimo. Tá ótimo, Nilton. Ó, vamos fazer o seguinte, antes de a gente se despedir aqui e fazer uma chamada geral, né, para o espetáculo, a gente poderia ver um trailer, né, um teaser que tem aí do espetáculo As Cangaceiras Guerreiras do Sertão. Então a gente assiste e depois a gente conclui. Venham assistir Cangaceiras Guerreiras do Sertão, uma história de força, luta e coragem, num musical genuinamente brasileiro. Então, Nilton, a gente está chegando ao final do programa, espero te encontrar outras vezes aqui, quem sabe até para a gente fazer um perfil, né, dissecar um pouco toda a tua infância, toda a tua história, vai isso ser fica um para um outro prazer, vai momento, ser um prazer, não é? vai E ser uma agora, alegria, Valdir. isso, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa expectativa para o espetáculo, né? A tua chamada, né? De que maneira que você pensa que o público poderá reagir, enfim, né? Estamos todos ansiosos, eu já comprei meu ingresso, inclusive, desde a semana passada. Que Vamos delícia, lá. que bom, que maravilha, viu? Olha, a expectativa é enorme, né? Toda vez que eu ponho o pé em Recife, são muitas memórias, assim, mas eu espero muito
que o espetáculo convoque homens e mulheres, né, a pensarem sobre essas questões de hoje, de hoje, apesar de estarmos lá num ficcional 1938, sobre os espaços do feminino, sobre a liberdade, as liberdades, sobre a luta contra isso, contra as opressões todas. E eu acho que o movimento de Serena é esse, sabe? Quando uma põe o pé para fora da opressão, inspira um monte de gente a fazer isso também, né? Então, eu espero que isso seja um alimento, né? Que a peça seja mais um dos tantos, né? Alimentos para a gente caminhar para a liberdade. Ok. Eu, Valdir Oliveira, acabei de conversar com o Nilton Moreno, que é o autor, o dramaturgo do espetáculo As Cangaceiras Guerreiras do Sertão, em cartaz no Teatro de Santa Isabel, nos dias 6, 7 e 8 de maio. Então, nós agradecemos a você, Nilton, agradecemos também a todos e todas que nos acompanharam nesse programa de hoje. Até um próximo encontro.